quais são as tributações envolvidas. Antes de a gente entrar, gostaria de lembrá-los que esse QR Code, basta apontar a câmera, o QR Code, já cai no WhatsApp com os nossos assessores, já está disponível para responder perguntas que vocês queiram que sejam privadas e respondidas diretamente ou evoluir em algum serviço. Caso queiram enviar dúvidas, também fiquem à vontade. Na barra inferior do Zoom há um botãozinho de perguntas e respostas. Fiquem à vontade, vai selecionar algumas para responder ao final da apresentação. E aí, pode passar, por favor, Vitor. E aí, falando em tributação, né, o que está envolvido aqui? Por que o fisco está abrindo os olhos para esse tipo de remuneração? O que as empresas têm deixado de pagar? O que as pessoas têm deixado de pagar? Bom, a gente tem basicamente três entes aí envolvidos, né? A Receita Federal, INSS, FGTS, e cada um tem o seu tipo de tributação específica. Na Receita Federal, a gente tem o que ela discute, né? O imposto de rendimentos. Então, você recebeu algum ativo sendo um caráter remuneratório, né? O Vitor vai explicar logo na sequência desse slide. Tem aí a tributação de 7,5% a 27,5%, tá? Vendeu esse ativo com algum ganho de 15% a 22,5%. Esse zero está aí porque, caso você tenha ativos internacionais e venda até R$ 35 mil no mês, não há tributação nenhuma. Então, a Receita Federal tem discutido, olha, tem um imposto de rendimento, sim ou não? E o de ganho de capital já é pacificado, você recebeu a ação e vendeu com ganho, você aí tem que expor a tributação. O INSS, caso a característica seja remuneratória, há aí a tributação do INSS de 7,5% a 14%, ou seja, a empresa retém do colaborador, do executivo, por faixas, né, a um limite de R$ 713, e paga um adicional de 20%. Então, muitas pessoas não sabem, mas se uma empresa paga, por exemplo, R$ 1.000, se ativo ele paga R$ 1.000 ao Wagner, como remuneração pro labore, ou, enfim, ou algum plano de ações, ela tem que pagar mais 20% ao INSS. Então, se paga R$ 1.000, vai pagar R$ 200 ao INSS como previdência social patronal. Além disso, também há a questão do FGTS, então, de todas as rendas que são recebidas por pessoas brasileiras, residentes fiscais no Brasil, há o fundo de garantia aí de 8%. E por que há discussão? Primeiro, esses planos não foram criados no Brasil, eles são planos criados principalmente nos Estados Unidos e Inglaterra, onde já está bastante maduro, e o Brasil tem recebido aí, geralmente, as multinacionais que têm esses planos, né? E as multinacionais pagam para executivos brasileiros ações no exterior, e aí o Brasil não tem muita ainda maturidade, não entende muito bem sobre esse tipo de plano, e por isso há uma zona cinzenta. A gente vai explicar um pouco melhor qual é essa zona logo nos slides da sequência, que envolve a natureza do contrato, se ele é remuneratório, se é uma renda paga ao executivo, ao funcionário, ou é um caráter mercantil, ou seja, o funcionário ele teve acesso a um pagamento por ações mais barato do que o mercado, porque ele trabalha nessa empresa. E aí a gente trouxe 3 pontos que a gente, inclusive, colocou em vermelho, que são fatos de atenção e que a gente observa em diversas discussões aí levadas ao CARF. Primeiro, é importante observar, né, que pela Lei 12.973, na Lei 12.973, no artigo 33, né, nessa lei houve a definição do que de fato é um plano de remuneração em ações, mas na ótica da empresa. Então, lá diz especificamente qual é a tratativa contábil que uma empresa deve ter ao ter um plano de benefícios baseado em ações. Tá? Ela não trata de tributação, ela trata mais do fato contábil na ótica da empresa. Tá? E aí tem 2 reflexos, que qual é o fato gerador todos esses impostos que a gente falou, esses planos de remuneração, e caso esse plano de remuneração tenha um caráter, uma natureza remuneratória, também tem que se lembrar que esses reflexos de tributação têm que ser impactados em férias, 10º e 13º. Tá? A gente não pode olhar somente no pagamento em si, porque o pagamento reflete em diversos outras obrigações com o fisco, INSS e também com o fundo de garantia. Perfeito. Só complementando que se o entendimento for que a natureza do contrato é remuneratória e sim, deve-se recolher os impostos devidos, tanto os previdenciários como de renda, a obrigação de fazer com que seja recolhido esses impostos é da empresa e não do colaborador. Então, por vezes, uma empresa pode exercer esse tipo de remuneração, não recolher imposto, daqui a 2, 3 anos o CARF notificar essa empresa e fazer, de fato, com que a empresa faça o pagamento retroativo desde o momento que ela deixou de recolher o devido imposto, quando a natureza do plano é remuneratória. Entrando aqui na primeira neblina, o Wagner trouxe
bem os pontos que são discutidos sobre os planos, a gente falou da natureza do contrato. E quais são os tipos de natureza? Ela pode ser remuneratória e mercantil. E por que elas são importantes? Uma vez que o CARF entende que o plano tem característica remuneratória, ou seja, a empresa está deixando de te dar um salário e está te dando uma ação, ela não deixa de ser uma remuneração, deve-se recolher imposto, deve-se transitar em folha, deve-se recolher imposto previdenciário e imposto de renda. Agora, quando se dá mercantil, quando a empresa entende que, não, isso não é uma remuneração, eu estou aqui dando a oportunidade do meu colaborador comprar as ações da minha empresa com o bônus ou com a participação nos lucros que ele recebe. Então, ele entende que é mercantil quando o funcionário assume o risco de adquirir as ações da empresa. E, com isso, já que é mercantil, o funcionário assume o risco, é uma aquisição como outra qualquer de uma ação e não se deve recolher os impostos previdenciários e de renda sobre a remuneração. Então, são essas duas naturezas que têm impacto direto na forma que está sendo tributado o seu plano de remuneração com base em ações. A segunda discussão beleza, quando eu considero que é remuneratório, eu já entendi que eu tenho que recolher os devidos impostos, tanto previdenciários quanto de renda. Agora, quando eu devo fazer isso? A gente já viu executivos considerando que a assinatura do contrato do plano é o momento em que ele detém as ações, mas não é isso. Quando você assina o contrato, você está entrando em acordo com a empresa que, se eu bater determinadas metas, se eu fazer com que esse projeto seja concluído, eu vou entrar no período onde eu posso exercer o meu plano. Então, o período de exercício é a janela que você pode falar: agora eu quero minhas ações, vou exercer o meu direito de receber essas ações. E quando você exerce, você detém esse ativo agora é seu, você pode negociar, você pode aportar numa empresa, e é nesse momento, a data do exercício é o fato gerador do pagamento do imposto, quando a natureza do plano é remuneratória. E é importante ter em mente também que são dois fatos que geram a necessidade de recolhimento do imposto. Primeiro, é a data do exercício, quando você decide ter as ações para você, ou seja, as ações foram disponibilizadas a você. E o segundo momento aqui é um segundo momento, de fato, que você vende as ações. Então, beleza, recebi as ações, vou vender ela agora. É o momento em que você fica exposto a um eventual ganho de capital. Então, eu exerci a ação a $10, estou vendendo a $15, tive um ganho de $5, uma variação positiva quando comparado à data de exercício, e eu tenho que recolher o imposto sobre o ganho de capital via sistemática do GCAP. Então, são dois fatos geradores, e tenha em mente que o primeiro fato gerador se dá no exercício, quando a empresa disponibiliza para você as ações. A gente trouxe aqui uma linha do tempo, né? Como exemplo. Esse exemplo aqui especificamente é da Stock Option, tá? Onde a primeira bandeirinha aí de outorga é a assinatura. Então, Wagner e Vitor assinaram aqui um contrato de Stock Option com a Ativory, e a gente tem esse vesting period. O que é o vesting period? É o período que você precisa estar na empresa para que, na vesting date, você receba essas ações. Então, geralmente, esses planos aí são de entre 2 a 5 anos, o vesting period. E aí, depois do período de vesting, você vai passar a ter uma janela, como o Vitor falou, para exercício. E aí, geralmente, são mais 2 a 3 anos. E aí você pode ficar olhando lá qual é o valor da ação e exercer no período de baixa, né? As ações estarem mais baratas para você conseguir a venda. E no momento do exercício, como o Vitor bem falou, há aí o reflexo em tributações, imposto de renda, INSS, FGTS. A empresa, é importante complementar, a empresa é responsável por reter de você, executivo, quem recebe essas ações, os impostos devidos e pagar os complementos de INSS e FGTS. A priori, não há obrigação nenhuma do executivo fazer isso, é a empresa que tem que fazer. E você recebeu as ações, você é dono, você vai ter que declarar imposto de renda, CBE, caso você tenha mais de $1 milhão fora do Brasil. E o segundo momento, segundo fato gerador, caso você venda essas ações um valor superior ao que você exerceu, dessa diferença aí de 15% a 22,5%, caso as suas transações sejam de mais de R$35 mil no mês.
E um terceiro ponto que a gente traz aqui, que a gente, como o Wagner falou anteriormente, o Brasil ainda não tem maturidade para tratar fiscalmente esses tipos de plano, dado que ele teve como aí os Estados Unidos, que eles têm mais facilidade em estabelecer remunerações. E como isso está sendo discutido e não tem nenhuma lei falando se é caráter remuneratório, se não é, a gente tem que ter como base as decisões do CARF. A gente trouxe alguns exemplos aqui de grandes empresas que praticam esse tipo de plano, e a gente faz um levantamento de todas as decisões, qual foi a decisão do CARF a respeito da natureza do contrato e qual foi a decisão do CARF a respeito do fato gerador do recolhimento do imposto previdenciário e imposto de renda. Então, a gente vê que, de forma majoritária, o CARF entende que os planos são de caráter remuneratório. Então, deve-se recolher, sim, o imposto de renda e o imposto previdenciário desse tipo de remuneração. E também temos que, de forma majoritária, o CARF entende que o fato gerador é a data do exercício, não a data em que você assina o contrato com a empresa. Tá? As ações, quando disponibilizadas, é o fato gerador do recolhimento do imposto. Então, a gente recomenda que verifique com o seu RH, com o seu jurídico, qual é a interpretação que está sendo dada a esses tipos de planos na empresa. Se estão entendendo que tem natureza remuneratória, se tem fato gerador, se o seu jurídico entender que, eu entendo que não é remuneratório, você já sabe que existe um risco do CARF notificar a empresa, virar ali uma discussão, que também vai virar vai ser decidido em um acórdão, se vai ser natureza de contrato remuneratório, se o fato gerador vai ser do exercício ou não. Aqui é importante, pessoal, a gente ter em mente que cada contrato tem a sua característica, né? E aí a gente recomenda fortemente que as empresas façam essa consulta ao CARF, que é um órgão separado para julgar, além de várias outras questões, esse tipo também de questionamentos. Tá? Tem que ter um caso concreto, como todos esses casos. Esses acordos são públicos, tá? A gente não trouxe nada aqui que não seja público. Primeiro, tem em mente que é importante ter essa decisão do CARF. Segundo, tem sido mais visto aí a natureza do contrato ser remuneratória, ou seja, reflexo em imposto de renda, férias, 13º, FGTS, INSS, etc. E o fato gerador do imposto geralmente está sendo a data do exercício, a data que você, de fato, recebe as ações. Tá? Mas como que a Tivoli, eu vou passar bem rapidamente, tá? Como que a Tivoli ajuda os nossos clientes em termos de como tornar esse processo mais fluido, aproveitar isenções, racionalizar a carga tributária, diferir impostos. A gente tem duas áreas, né? A primeira área de estruturação internacional, a gente tem basicamente 3 grandes grupos, eu chamo de macroprocessos, né? Primeiro, o diagnóstico, entender com o nosso cliente qual é o perfil de investimentos, o perfil familiar, quais são as preocupações, tanto da parte de investimentos como sucessórias. Depois a gente vai para uma segunda etapa de planejamento, onde, tendo entendido todo esse perfil do cliente, tanto familiar como de preocupações e também de investimentos, a gente planeja uma reunião aí de mais ou menos 3 a 4 horas, onde a gente passa todo o aparato conceitual de ter uma estrutura internacional, impactos tributários, vantagens, parte sucessória. A gente roda uma ferramenta que eu vou mostrar um exemplo logo na sequência, e dali a gente implementa. A gente vê bastante, muitos contadores e advogados no Brasil que são muito bons na tratativa Brasil. A gente vê bastante profissionais nos Estados Unidos ou fora, ou outro país que entendem bastante desse país. A gente ainda não viu uma empresa que conecte e implemente, que é um ponto que a gente vê que é um grande diferencial nosso. Tudo que a gente fala para o cliente, olha, tem que abrir aqui uma empresa nas Ilhas Virgens, vão aportar capital, sendo fração capital equity e fração shareholder loan, vamos colocar os seus filhos como sócios para facilitação sucessória. A gente implementa isso tudo. Olha, preciso de uma conta no banco XYZ, a gente entra em contato com esse banco, faz toda essa ponte. Enfim, a gente já testou isso com vários clientes, a gente chama os projetos chave na mão, desde o entendimento do cliente até a entrega da estrutura, número fiscal, conta bancária, a estrutura pronta para você, de fato, investir internacionalmente. Bom, a gente usa uma ferramenta que a gente criou, um simulador, tá? Onde ele nos ajuda a definir qual é a estrutura que a gente vai utilizar para investimentos. Pode ser uma empresa nos Estados Unidos, uma empresa nos Estados Unidos e uma offshore, pode ser só uma offshore,
pode não ser nenhuma estrutura, tá? Tem pessoas que têm limitações. Então, com essa ferramenta nos ajuda na tomada de decisão e mostra em números todos os impactos tributários e sucessórios de cada estrutura que a gente conversou na reunião de planejamento, como eu falei no slide anterior. Bom, essa unidade de estruturação internacional ela é um projeto, né, de início, meio e fim. Depois tem toda a recorrência ali. Depois de ter estrutura, você precisa, olha, como que eu declaro imposto de renda? Como que eu declaro a CBE? Quando eu tiro o dinheiro da empresa, o que eu tenho que fazer? Quando eu coloco o dinheiro na empresa, o que eu tenho que fazer? Tem que ter ato de aporte de capital, contrato de empréstimo, adendo ao contrato de empréstimo, enfim, tem diversas ações que precisam ser tomadas, que a gente tem uma unidade, uma equipe específica, a gente fala que é 24/7, está disponível ali para o cliente, um assessor sênior, que conhece da estrutura, conhece o seu perfil de investimento familiar. E nesse serviço a gente tem, além dessas questões burocráticas, né, a gente traz como uma solução de tirar da mão do investidor a parte burocrática, ele fica com a parte legal, né, comprar e vender ativos, o que é melhor para ele em termos de ganhar dinheiro, e a gente fica com toda a parte burocrática e também sucessória. Então, esses 2 clientes, por exemplo, que eu citei, que infelizmente faleceram, a gente cuidou de todo o processo de sucessão, desde tradução juramentada dos documentos, contato com agente de registro nos Estados Unidos e nas Ilhas Virgens Britânicas, troca dos documentos societários. O trabalho dos herdeiros foi ceder a certidão de óbito e receber os documentos para assinar depois de toda essa troca ter sido feita. A gente tem um portal, a gente tem um portal que está aqui exemplificado no canto inferior direito, onde a gente controla toda a parte de obrigações, disponibiliza todos os documentos. Nossos clientes, esse portal foi lançado aí tem mais ou menos 1 mês e meio, totalmente revitalizado, e ali a gente consegue não depender do nosso assessor para ter acesso às documentações, ser notificado. A gente tem um aplicativo também, pode ser baixado na Apple Store ou na Google Store, onde a gente notifica por pop-up, olha, quem tem investimento com a gente, você recebeu uma rentabilidade XYZ do ativo tal, olha, está chegando imposto de renda, a gente precisa das suas informações do tax return, como o Renan falou, né? Ele está passando aí pelo processo do tax return, a gente notifica também por ali. E a ideia é tirar da gente pessoas e passar para o investidor esse acesso muito mais fluido, muito mais rápido, não depender de pessoas para conseguir ter acesso a questões da sua empresa. Bom, em termos de conteúdo, né, a gente tem aqui 5 principais questões que reforçam, né, entender para quem recebe esse plano, em ações pelo plano de remuneração baseada em ações, entender qual é a natureza do plano, quais são remuneratório ou mercantil, isso impacta diretamente na tributação de FGTS, INSS e também de imposto de renda, considerar os entendimentos do CARF, consultar lá no site, é uma das dúvidas, a gente vai disponibilizar para vocês o site que você consulta quais são os entendimentos do CARF. Planejamento, a gente sempre fala que planejamento é investimento, tem muita gente que considera como custo, é um investimento, você consegue diferir impostos, eventualmente deixar de pagar imposto por muitos anos e passar esse patrimônio para os seus herdeiros de forma fluida. Sempre considerar não é ter, tá? Então, tem ativo internacional, pensa, olha, vale a pena ou não vale a pena ter uma estrutura para deter esses ativos no exterior, por todas essas questões que eu já falei, patrimonial, tributário e sucessório. E sempre tem um especialista. A gente aqui, a Tivoli, se propõe a trazer várias soluções para investidores de uma forma bem simples. Os nossos clientes entendem o que está acontecendo, entendem quais são os impactos, a gente está disponível para tirar dúvidas. Então, sempre tem um especialista. A gente vê muita gente fazendo por si só e depois vê quais são os problemas que ela mesma criou, muitas vezes por desconhecimento.